Olá, tudo bem? Douglas Falsarella aqui direto do Blockmaster Forum 2019. Blockchain em produção. Quais os desafios? Olá, sejam bem-vindos. Estou aqui com o Nayan Hanashiro, diretor de alianças da América Latina da R3, isso? Perfeito. Tudo bem? Prazer, obrigado por me receber. Legal. Seja bem-vindo. Bom, vai ter uma palestra aqui, né, no evento falando dos desafios, né, do blockchain em produção. Fala um pouquinho pra gente disso, né? Tá bom. Obrigado por me receber. Obrigado, Blockmasters, por abrir espaço para R3. Acho que é engraçado porque tem toda essa fase de entender, provar a tecnologia, mas na hora que chega, tá bom, vamos colocar em produção uma aplicação em blockchain. E aí vale um parênteses que blockchain para negócios, que não entra a questão somente de criptomoedas, mas sim o protocolo em si, a plataforma blockchain para ajudar o mundo corporativo. Então esse é o aspecto da nossa sessão, da apresentação, onde a gente vai explorar principalmente como que eu provo o valor, como que eu pego essa aplicação que eu já testei em ambientes que não são pré-produtivos e levo para a produção. O que eu tenho que conquistar? Qual que é a história que eu tenho que contar? Quais são os desafios tecnológicos para colocar? Porque uma coisa é você testar em um ambiente relativamente seguro ou de teste, laboratório, outra coisa é você mover isso para um ambiente produtivo, que vai ter que ter escala, vai ter que ter uma segurança brutal em cima. Então, esses são os aspectos que a gente vai explorar e mostrar que já está acontecendo. Isso não é teoria. A R3, que desenvolveu a tecnologia Corda, a gente já está há muito tempo explorando isso. Então, parceiros e clientes nossos já estão com aplicações em produção. E é justamente isso, a gente vai pegar um universo e apresentar aqui, mostrar qual foi a experiência de uma empresa, de um parceiro nosso, colocar em produção. Interessante você falou dessa questão de tirar um pouco, né, desse contexto só das criptomoedas, né, do blockchain, porque na verdade a possibilidade do blockchain é muito maior do que só criptomoedas, né? Exato. O Bitcoin, né, que aqui no Brasil é o que é mais utilizado. A gente viu até aqui no evento várias soluções, né, que já utilizam o blockchain, umas até inovadoras. E ontem eu tive até uma conversa com outro entrevistado que ele falou que uma das soluções em blockchain mais inovadoras foi o Bitcoin. Eu acho que até por isso mesmo que hoje que leva, né, o blockchain para o mercado. E o que você tem visto aí? Você tem visto outras aplicações inovadoras, tanto ou mais que até o Bitcoin? O que é interessante disso, o Bitcoin como aplicação, prática, né? Foi o primeiro caso prático da blockchain, onde o início da R3, que foi um laboratório de pesquisa e depois um consórcio de reguladores e instituições financeiras, tinha curiosidade de explorar para o mercado financeiro. O que eu consigo fazer além de uma criptomoeda? Então, o que o protocolo consegue me ajudar? Um processo de onboarding de um cliente, um processo de FX, a parte de importação e exportação. Então, tudo isso foi sendo explorado em conjunto com esse consórcio que a gente criou e a gente chegou à conclusão que precisava desenvolver uma plataforma nova para atender a demanda desses nossos clientes nesse momento. Então, por isso que surgiu o Corda e as aplicações hoje são praticamente infinitas nesses lugares. A gente está falando de processos que envolvem contratos de energia, compra e venda de energia, a gente está falando de processos de reembolso de faturas de procedimentos médicos. Então, não fica limitado. São ramos, são verticais, onde, de novo, que nem você disse, não é só a criptomoeda, mas o protocolo ele pode beneficiar muitos outros mercados. Isso é muito interessante. Qual que é a atuação da R3 hoje no Brasil aqui? Como que vocês atuam, né? Assim, você falou um pouquinho, mas abranja mais um pouco, né, do que a R3 faz. A operação da R3 hoje é América Latina, então o escritório fica aqui em São Paulo. E a gente tem três grandes acionistas brasileiros, então shareholders, são 2 bancos privados e uma bolsa de valores. E o principal é fomentar justamente a adoção de blockchain para o mercado corporativo. Tá? E isso não é aqui, são todos os países da América Latina. Entendi. A gente está falando também de muitas aplicações ou até mesmo possibilidades, por exemplo, de security tokens, né? Vocês vão trabalhar também com security tokens? A gente
a gente já tem um SDK, né? Então, do ponto de vista técnico, a gente já tem um SDK para emissão de token. Então, já todas as bibliotecas para você poder emitir. Então, uma coisa é você poder emitir, outra coisa é as questões regulatórias em torno disso. Então, a gente tem os mecanismos, Corda foi pensado porque dentro do nosso grupo de trabalho tem regulador. Então, tem muitas ponderações regulatórias a respeito disso, mas a parte de digital assets, a gente vê sim que os security tokens são o futuro do mercado de capitais e a gente está pavimentando esse ambiente quando o mercado evoluir e estiver pronto para realmente utilizá-lo em larga escala. Legal. E os principais desafios, né, que a gente falou aqui em produção, mas quais são os desafios que você tem visto aí no mercado, né, para a adoção dessa tecnologia? Faz parte da palestra também, justamente falar quais são esses desafios, mas a gente entra nessa parte de conceituação. Então, a criptomoeda, ou é só a plataforma corporativa, a gente está falando de os executivos dos mais níveis das corporações entenderem isso, comprarem isso. E aí o desafio paralelo desses grandes executivos, eles olham, tá, mas eu vou apostar isso, não tem um histórico de sucesso, qual que é a balança disso entre vou realmente inovar, quero apostar em alguma coisa já que tem sucesso e eu já sei que vai dar certo. Então, um pouco dessa gestão de expectativas é que a gente quer trazer a experiência internacional da R3 com coisas que já existem, para mostrar para o mercado local, regional, que é possível. Que é o conhecimento. Que é o conhecimento, exatamente. Legal. Então eu também vejo isso, porque um gestor de uma empresa talvez tenha medo de fazer uma escolha para uma tecnologia nova, falar, não, aqui eu estou tranquilo na minha zona de conforto, não vou ter problema, né? Exato. Mas quais os ganhos, né, que pode ter hoje, por exemplo? A gente tem visto várias aplicações que são interconectáveis, que eu consigo ligar todas as pontas fim a fim. Então, assim, quais são os ganhos, por exemplo, que uma empresa teria de adotar uma solução blockchain? Acho que tem duas ondas essa adoção da tecnologia blockchain. Então, a primeira, realmente, para empresas, são deixar processos mais eficientes. Tá? Então, olha o que eu tenho de processo de negócio entre meus parceiros. E, se eu colocar numa tecnologia blockchain, eu posso deixar isso mais eficiente, mais rápido. Em última instância, eu vou melhorar a dinâmica da economia. Tá? Numa segunda onda, que nem você disse, são realmente a gente entender essa arquitetura descentralizada e lançar novos produtos, que nem coisas mais disruptivas. A gente vê que o mercado regional está hoje vendo valor, conseguindo justificar os investimentos nessa primeira fase, onde vou revisitar meus processos, vou ter ganhos nesses processos, e aí sim a gente vai evoluir, amadurecer isso e por que não arriscar novos modelos de negócio. É isso que a gente tem visto com nossos clientes. Ayan, obrigado aí por agregar no nosso conteúdo aí, agregando conhecimento aí para o pessoal que está nos assistindo. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Bom, para você que assistiu, curte, compartilha aí com os amigos e até a próxima. Obrigado.